Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar um pouco sobre a parte conceitual do protocolo SNMP. E no final desse vídeo a gente vai ter uma pequena prática sobre esse mesmo protocolo, certo? Então vamos aqui para a parte do nosso material. Pessoal, eu coloquei aqui esse tópico, certo, que fala da importância das redes de computadores para o negócio da empresa e o porquê que as redes se tornaram tão importantes para o negócio das empresas. Justamente, pessoal, porque é através desses recursos tecnológicos que as informações da empresa serão disponibilizadas. Então, é por esse motivo que as redes se tornaram tão importantes para as empresas. E para manter esses recursos funcionando, precisamos de sistemas de monitoramento, de gerência. E é justamente esse o tópico que a gente vai abordar no material de hoje, certo? Então vamos aqui dar continuidade. Coloquei aqui uma indagação, o porquê da busca por recursos que ajudem na gerência de redes. O porquê, pessoal? Obviamente, pessoal, sabemos que as redes cada vez mais estão se tornando complexas, cada vez mais complexas. Elas vão adquirindo recursos e esses recursos precisam ser monitorados, precisam ser gerenciados. E como essas redes só tendem a crescer, a gente precisa recorrer a ferramentas, a protocolos que nos permitam o monitoramento desses recursos. Então seria esse o motivo pelo qual a gente precisa recorrer a algum tipo de ajuda tecnológica, certo? Coloquei aqui também a questão das tarefas básicas do gerenciamento. Quais são essas tarefas? Obter informações, tratar essas mesmas informações e depois encaminhar uma solução. Obviamente, se eu estou ali obtendo informações sobre determinado equipamento de rede, eu vou saber como é que ele está se comportando, como é que é o funcionamento desse determinado equipamento. Então, à medida que eu vou coletando essas informações e aplicando algum tipo de tratamento, montando um gráfico ou qualquer coisa, eu vou poder medir ali como é que está o funcionamento daquele determinado equipamento. E sabendo disso, caso eu verifique através desse tratamento das informações daquele determinado equipamento, eu note que ele não está trabalhando corretamente, daí eu vou poder aplicar as devidas soluções, certo? Mas eu preciso seguir essas três tarefas, senão eu não consigo gerenciar a minha rede, certo? Então, pessoal, temos aí também os componentes de um sistema de gerenciamento. Quais são esses componentes? Temos aí os dispositivos gerenciados, que seria os computadores, os roteadores, celular, terminais como um todo e por aí vai, qualquer tipo de equipamento que está anexado à minha rede de computadores. Então esses dispositivos precisam ser gerenciados. Eu preciso ter status de transmissão de cada dispositivo, preciso verificar se está ocorrendo erro nessa transmissão, preciso saber se esses equipamentos estão funcionando ou não, estão ligados ou desligados, certo? Então são esses os dispositivos que precisamos gerenciar. Temos aí como componente também do sistema de gerenciamento os agentes. O que seriam os agentes? Seriam programas que ficam instalados nos equipamentos gerenciados e qual é o papel dele? Coletar informações desse equipamento, para que a gente possa utilizar essas informações para o nosso monitoramento. Temos também como componente do nosso gerenciamento a nossa MIB. Para quem nunca ouviu falar na MIB, nada mais é do que uma base de informação de gerenciamento. Não temos lá o agente não está coletando as informações, esse agente vai armazenar essas informações em uma estrutura hierárquica de informação, que seria a nossa MIB, certo? Então a MIB nada mais é do que uma estrutura de armazenamento de informação. E cada variável dessa MIB, cada espaço de armazenamento de informação, a gente chama de objeto. Então esses são os objetos que estão ali dentro da minha estrutura da MIB, que vão nos permitir capturar informações específicas daquele determinado equipamento, certo? A gente vai tratar disso
nos próximos slides. Também temos aí como componente de uma rede de gerenciamento os gerentes, que são os softwares que vão pegar essas informações coletadas pelo agente e vão aplicar a essas informações algum tipo de tratamento. Vão montar gráficos, vão gerar alertas e por aí vai, pessoal. Então o papel do gerente é isso. O gerente seria um software que teria a capacidade de pegar essas informações do agente, que estão armazenadas lá na MIB, juntamente com o agente, e aplicar a essas informações algum tipo de tratamento, interpretar essas informações de uma maneira que me ajude a fazer o monitoramento daquele equipamento, do funcionamento daquele equipamento, certo? Então esse seria o papel do gerente. Temos também a questão dos protocolos que serão utilizados nesse gerenciamento. No caso desse material, estamos falando do SNMP. E temos também aí as nossas interfaces gráficas, né, que seria as aplicações que disponibilizam uma forma amigável para os usuários manipularem os dados, manipularem os sistemas. Então, todos esses componentes são componentes de um gerenciamento de rede, certo? E por que eu coloquei as definições de cada um? Para que vocês possam conhecer o papel de cada um desses componentes, certo? Vamos falar agora do protocolo SNMP. O protocolo SNMP, ele significa Simple Network Management Protocol, um protocolo de gerenciamento de redes, um protocolo simples, certo? Por que esse protocolo é utilizado até hoje? Existem outros protocolos até melhores do que o SNMP, porém, ele ganhou popularidade devido ao baixo consumo que ele tem nos recursos da rede, tanto na parte do tráfego quanto na parte do processamento dos equipamentos. Ele não influencia no processamento dos equipamentos, ele não exige tanto processamento para operar dentro de um determinado equipamento, e também ele tem a possibilidade de gerenciar diversos tipos de software e hardware, certo? Você pode gerenciar através do SNMP um roteador, um AP, uma impressora, um terminal, um sistema operacional como o Windows, um sistema operacional como o Linux e por aí vai, certo? Então todos esses hardwares e sistemas podem ser gerenciados através do protocolo SNMP, certo? Então temos aqui algumas características do protocolo. A RFC dele é a 1067 de 1988, aí você já tira como esse protocolo é antigo. Ele foi padronizado pelo IETF, pertence à camada de aplicação. Para quem não conhece, existe um modelo OSI de 7 camadas, e a camada onde esse protocolo reside é na camada de aplicação. Ele utiliza a porta 161 do protocolo de transporte UDP. Para quem não conhece esse protocolo, eu posso explicar que esse protocolo de transporte, que é o UDP, ele não é orientado à conexão, ou seja, ele não garante que o dado vai chegar em um determinado destino. Ao ser transportada uma informação, ele não garante a entrega. Então, o protocolo SNMP utiliza da porta 161 do UDP para transmitir as suas mensagens, certo? Como ele é um protocolo mais voltado ao alerta, ele não precisa de garantias de entrega. Até porque se ele, na transmissão, se ele verificar que o pacote não chegou ao destino, ele pode até utilizar desse mecanismo, né? O próprio protocolo já manda um alerta, um trap, indicando que não houve comunicação. Então essa informação, né, do host inalcançável já serve até como um alerta para o gerenciamento. Aconselho até um estudo mais aprofundado dessas questões que eu estou passando aqui para vocês, certo? E um dos motivos, né, que eu falei do porquê que o protocolo é utilizado até hoje, ele consome pouco recurso de rede e processamento, certo? Ele pode ser empregado em dispositivos com pouco poder de processamento. Então é um dos motivos pelo qual fez com que esse protocolo se popularizasse tanto, certo? Esse seria o ponto.
Então, pessoal, temos aí os elementos que compõem o SNMP. Temos a MIB, temos o gerente, temos o agente. Então, esses são os elementos que compõem esse protocolo. Então, a gente tem que entender cada um deles, certo? Então, vamos começar aqui pelo gerente. Como eu falei em um slide anterior, o gerente nada mais é que um software capaz de tratar as informações que o agente envia para ele. O agente vai ter lá a sua base de informação, que são as informações do hardware, certo? Que estão armazenadas em uma MIB. E essas informações vão ser transmitidas ao gerente para que ele possa aplicar algum tipo de tratamento. O gerente, né, alguns exemplos de gerente, tem o Nagios, tem o PRTG, tem aí o Zabbix. Então todos esses softwares de gerência todos esses softwares que servem para a gerência de redes vão aplicar algum tipo de tratamento a essas informações que os seus agentes estão enviando, certo? Tem aí a definição, certo, para o gerente, quem quiser dar uma lida. Temos também, pessoal, o agente, que seria mais um elemento do protocolo SNMP. E ele fica instalado no equipamento gerenciado, coletando informações, armazenando essas informações em uma base de dados, que seria a nossa MIB. Certo? Temos aí a MIB também, definição da MIB, quem quiser dar uma olhada. Então aqui, pessoal, agora a gente vai tratar das características justamente da MIB. Essa MIB, essa estrutura de armazenamento, ela é uma estrutura dada como estrutura em árvore, certo? E também ela tem uma hierarquia de informação, de armazenamento de informação. O que é isso? Nós temos órgãos normatizadores de cada tipo de variável de gerenciamento. Temos a ISO, temos outros órgãos aí que eu vou explicar aqui nos próximos slides. E abaixo da ISO, né, que seria um órgão normatizador, temos outras variáveis que podem ser utilizadas para o armazenamento. Vai ficar mais claro o que eu estou falando nos próximos slides, certo? Vamos aguardar aqui até chegar a eles. Então, cada variável possui um identificador. E o que seria isso, pessoal? Eu não disse que a MIB é uma estrutura em árvore? Digamos que as folhas dessas árvores são os objetos. Esses objetos são espaços de armazenamento de informação. É a variável, né? Obviamente. Então, cada variável dessa vai armazenar um tipo de informação diferente sobre determinado tipo de equipamento. Então, essas variáveis são chamadas de objeto. E cada objeto desse recebe um identificador único, que a gente chama como OID, certo? Então, seria o nosso identificador do objeto, o OID. E a MIB, certo? A MIB que a gente vai tratar aqui é a MIB padrão do SNMP, que seria a nossa MIB SMI, certo? Então, as estruturas que vamos mostrar aqui nos nossos exemplos estão relacionadas com a MIB padrão do SNMP, que seria a base de informação do SNMP, que seria a SMI. Então, vocês têm aqui um exemplo de MIB, certo? No caso, a MIB que vamos utilizar é a MIB 2, né? Que eu vou dar como exemplo aqui no material. Então temos aí uma raiz nessa hierarquia de variáveis, de objetos. Começa pela raiz, logo abaixo nós temos aí três outras variáveis, que são os órgãos normatizadores, que eu aconselho até o aprofundamento dessa questão no estudo de vocês. Eu aconselho o estudo sobre esses órgãos, certo? Temos aí como exemplo a ISO, né, que está identificada com o OID 1, numeral 1. E abaixo dela tem uma subvariável, que é a variável org, certo? Seria uma variável correspondente a organizações. Abaixo temos outra variável, que seria a DOC, que seria do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E essa variável DOC criou mais 6 estruturas em árvores. Dentre essas estruturas, que vai dar início a outras variáveis, outras subvariáveis, temos aí a variável internet, que tem um identificador também 1.
E após, e quando chegar aí nessa variável da internet, vamos ter aí ramificações dessa variável, subvariáveis, que vamos ter aí a MGMT, que trata da questão da base de informação MIB2. Temos também uma outra variável, outra subvariável, referenciando aí a variável pi, internet, que seria a variável experimental. Então temos aí essa estrutura em árvore. Se vocês forem ver, essa estrutura é uma estrutura hierárquica, certo? Temos aí variáveis pi, objetos pai e objetos filhos, e ela vai se ramificando, como se fosse uma árvore mesmo, certo? O que vai nos interessar é justamente a variável MGMT, que seria uma variável pai da variável MIB2. E dentro dessa MIB, vamos ter aí mais grupos de variáveis, que seria a variável System, a variável Interfaces, a AT, a IP, a ICMP, a TCP, a UDP, EGP e SNMP, certo? Então, cada grupo de variável cada grupo desse vai armazenar informações correspondentes a esse contexto. Por exemplo, temos ali a variável MIB2 e após, e como subvariável da MIB2 temos ali a variável System. Na variável System vai ser armazenada informações referentes ao sistema. Todas as características, pelo menos as principais características de um sistema que está sendo gerenciado. Na subvariável Interfaces vai ter ali outras variáveis que vão permitir a captura de informações referente àquelas interfaces e assim sucessivamente, certo? A gente vai explicar isso melhor nos próximos slides. Então vamos tratar aqui, pessoal, quais são os tipos de dados que vão ser armazenados nessas variáveis. Os tipos de dados que essa MIB e SMI aceita é do tipo inteiro, cadeias de bit, cadeias de octetos, quando for um dado do tipo nulo, ou seja, um desconhecido, ou mesmo o identificador do objeto, que seria o nosso OID. Então a nossa MIB e SMI vai suportar esse tipo de informação, que é o nosso OID, que seria a identificação do objeto. E o que é um objeto? Uma variável, certo? Então esses são os tipos de dados que vão ser armazenados dentro de uma estrutura como a SMI, que seria a MIB do SNMP, certo? É meio complicado o entendimento, mas se você for voltando o vídeo e verificando as explicações que estão mais à frente, você vai entender o que isso significa. Então, pessoal, esses são os dados que poderão ser armazenados dentro de uma MIB, certo? Então, pessoal, são esses os dados, os tipos de dados que vão poder ser armazenados dentro de uma MIB, certo? Vamos dar aqui continuidade. Então, dentro dessa MIB, a SMI, temos folhas, ou seja, variáveis que vão compor essa árvore, certo? Seria um espaço de armazenamento de informação. Então temos aí o directory, que tem aí o OID 1, o MGMT, que tem o OID 2, o experimental, que tem o identificador 3, que tem o identificador 4, o security, que tem o identificador 5, o SNMPv2, que tem o identificador 6. Se vocês verem essa sequência de nomenclaturas aí, e vocês voltarem um pouco o material, vocês vão ver que é justamente a estrutura que está montada aqui nessa árvore. Então, o primeiro é o 1, depois o 3, depois o 6, que é o doc, depois o 1, que é o internet, depois o MGMT, certo? Então, vai ter diversas ramificações dentro dessa árvore. Essa estrutura em árvore que eu coloquei aqui, pessoal, é só um exemplo. Existe uma ramificação ainda maior da MIB, certo? Dependendo da MIB que você vai utilizar. No caso, a gente está utilizando aqui a SMI. Então, coloquei aqui a explicação sobre cada variável dessa, cada objeto da árvore. Então, essa directory, que tem o identificador 1, mantém informações
sobre diretórios da ISO. A MGMT mantém informações referentes a MIB2. A Experimental contém projetos experimentais da IAB, que seria um órgão aí normatizador. Contém objetos definidos por organizações privadas, ou seja, a HP vai ter o seu identificador, a Samsung vai ter outro, a Microsoft outro, a Apple outro, ou seja, cada fabricante, cada empresa, cada organização vai ter o seu identificador, certo? A Security vão ser objetos, ou seja, variáveis, que vão servir para o armazenamento de informações referentes à segurança. O SNMP V2 são objetos que são específicos para a versão 2 do SNMP, certo? Então, esses aqui são exemplos, né, de alguns objetos dessa árvore de informação, que seria a MIB. E a gente falou muito aqui do OID, certo, pessoal? Como é que esse OID é composto? Vocês vão notar que aqui temos uma hierarquia, certo? Temos ali a ISO, como eu falei, o ORG, o DOC, o Internet, o MGMT e a MIB2, certo? Então, se você for criar um identificador lógico para um determinado objeto que está lá mais à frente, você tem que usar toda essa estrutura hierárquica, a identificação hierárquica, para poder saber a qual variável pai aquele objeto, aquela informação pertence. Por isso que eu dei esse exemplo aqui, ó. Eu coloquei aí, ó. Dessa forma, os objetos da MIB SMI são sempre identificados com o prefixo 136121, ou seja, ele vai seguir essa estrutura ISO, ORG, DOC, Internet, MGMT e MIB2. Ele vai receber esses identificadores, certo? Então, sempre um objeto, um subobjeto vai receber um identificador dos objetos pai, as variáveis que estavam acima dele. Essa identificação pode ser dada através do numeral ou também através do nome. Então podemos aqui, como eu coloquei aí, ó, 136121 igual a iso.org.dod.internet.mgmt.mib2. Ou você coloca o identificador como um numeral, você busca essa informação que você quer através do numeral, ou você busca essa informação através do nome seguindo a hierarquia, certo? Então isso seria um exemplo do nosso OID, certo? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. E aqui, pessoal, nós temos aqui as categorias, né, de objetos que estão presentes dentro da estrutura da MIB2, né? Se vocês forem voltar aqui novamente ao material, lá onde tem MIB2, vocês vão ver que tem outras variáveis, outros objetos, que são subobjetos da variável MIB. Dentro de cada variável dessa vai ter algum tipo de informação correspondente a ela, que vai ser armazenado na MIB2, certo? Ou seja, a variável System vai armazenar informações de sistema, a variável Interface sobre as interfaces, a variável AT sobre o protocolo ARP, a variável IP sobre o protocolo IP, né? Informações referentes ao IP, e por aí vai. Então temos aqui, né, todas as categorias, né, subcategorias, subobjetos que vão servir como espaço de armazenamento para a nossa MIB, certo? Então temos aí o objeto System, que tem um identificador lógico, né, o OID 7, que vai ter informações como nome, localização e descrição do equipamento. As interfaces tem o identificador lógico 23, que vai ter informações sobre as interfaces. O ADDR Translator vai tratar da tradução de endereços, que está referenciado aí pelo protocolo ARP. E por aí vai, pessoal. Vai ter aí a categoria IP, ICMP, TCP, UDP e até SNMP, certo? Então essas categorias são objetos, subobjetos da MIB, que vão servir para armazenar algum tipo de informação específica daquela categoria, certo? Novamente eu estou aqui tratando do OID, né? Coloquei aqui alguns exemplos. Cada nó, exceto a raiz, que é o root, possui um OID, um identificador.
É usado como identificador único para nominar objetos em uma estrutura hierárquica. Então você tem aquela árvore tem ali estruturas como quem que normatizou aquilo e quem que produziu outras estruturas de armazenamento, como o DOC, né, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que criou mais 6 raízes. Dentre essas árvores, temos aí a variável internet, que também tem suas ramificações. Como a gente pode ver, né, temos ali a ramificação MGMT. O identificador pode levar um numeral, certo? Que deu o exemplo aí, né? 1361, que seria seguindo aquela hierarquia. Então, para você saber localizar a origem daquele objeto, você tem que utilizar todo o identificador lógico desse objeto, que seria o OID, certo? Do início, né, do órgão normatizador até a variável que você deseja verificar, certo? Então, quem é que cuida desse objeto? É a IANA. Ou seja, pessoal, quem fica responsável por esses identificadores, né, qual o identificador de cada organização é esse órgão normatizador. Então, para finalizar aqui o nosso material, nós temos também os 3 grupos que os objetos, né, essas variáveis, são classificados, certo? Eles são classificados como grupo de somente leitura, ou seja, você pode ter um objeto de somente leitura, ou seja, essa informação que tem nessa variável vai servir somente para o monitoramento. Você vai ter aí objetos que vão servir somente para escrita, ou seja, o software gerente vai poder inserir alguma informação dentro dessa variável. Você também tem aí grupos de leitura e escrita, onde você vai ter um objeto que vai poder ser monitorado e também ter os seus dados modificados, certo? Através do gerente. Então esses são os objetos, os 3 principais grupos de objetos que vamos ter: leitura, escrita e leitura e escrita, certo? Então essas são as informações mais básicas que eu posso dar para vocês sobre o protocolo SNMP, certo? Vamos agora para uma prática. Vou aqui minimizar. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou configurar o protocolo SNMP em uma máquina virtual e vou fazer uma consulta através da minha máquina real, certo? Temos aqui o nosso Windows 7. O nosso Windows 7 eu já instalei, eu já habilitei o recurso SNMP nele. E como é que faz isso? Você vai abrir aqui o painel de controle e logo em seguida você vai na opção Programas e Recursos. Você vem aqui ativar ou desativar um recurso do Windows. E logo em seguida vai procurar a opção Protocolo SNMP. Basta você marcar essa opção, dar OK e o processo de adição vai ser feito, certo? Após isso, você vai configurar o serviço SNMP. Como fazer isso? Você vai aqui no botão Executar, digita o comando service.msc, vai dar OK. Você vai procurar o serviço SNMP, certo? Você vai baixando aqui. Temos aqui o serviço, vai clicar com o botão direito do mouse, propriedades. E você basicamente vai mexer só em 2 abas aqui dessas opções. A aba Interceptações e a aba Segurança. Como vocês podem notar, eu já configurei. Eu coloquei aqui a minha comunidade. O que seria a comunidade, pessoal? O SNMP, para dar um pouco de segurança na transmissão dessas informações de gerenciamento, ele tem esse sistema de comunidade. Ou seja, para você ter acesso às informações que estão disponíveis em um determinado equipamento que está sendo gerenciado, você tem que ter a palavra-chave para conseguir se associar a essa máquina gerenciada para poder capturar essas informações, certo? Então eu criei aqui, geralmente a comunidade padrão que é utilizada no SNMP é a comunidade public,
certo? Vocês vão achar esse tipo de comunidade. Porém, nós não vamos utilizar a comunidade padrão, a comunidade pública. A gente vai utilizar uma comunidade qualquer. Eu coloquei aqui o nome da minha comunidade como GT e deixei ela como somente leitura, ou seja, o equipamento gerente vai poder somente monitorar essas informações, não vai poder modificá-las de nenhuma forma, certo? Então vou mandar adicionar aqui, certo? Cliquei aqui em adicionar, eu coloquei o nome da comunidade, mandei adicionar, temos aqui. Você vai deixar marcada essa opção aqui provisoriamente, certo? Aceitar pacotes SNMP de qualquer host. Se você tiver mais de um gerente na sua rede, você pode deixar essa opção marcada. Caso contrário, se você tem somente um gerente, você pode dizer qual o endereço de host que vai poder capturar essas informações. Essas opções que te dão um pouco mais de segurança, certo? Em relação à captura de mensagens do SNMP. Então vou deixar marcado aqui só como exemplo, aceitar pacotes SNMP de qualquer host. Vou agora na aba interceptações e vou também adicionar aqui o nome da minha comunidade. Como é que eu faço isso? Deixa eu remover aqui para vocês entenderem, certo? Eu vou digitar aqui o nome da minha comunidade, vou colocar aqui GT e vou adicionar ela à lista. Ela vai ficar disponível aqui na lista. Então, pessoal, para que o meu gerente consiga comunicação com essa máquina gerenciada através de uma palavra-chave, que seria a comunidade, nós temos também que inserir essa palavra-chave aqui nas interceptações, certo? Então você coloca aqui o nome da sua comunidade, manda adicionar a lista, logo em seguida aplica e dá OK. Feito isso, pessoal, precisamos só verificar aqui o IP dessa máquina para que a gente possa fazer um teste da máquina real. O IP dela é o 9268.13.105. O programa que eu vou utilizar lá na minha máquina real se chama SNMP Walk. Vou colocar aqui na descrição. Eu tenho esse programa aqui no meu disco C2 pontos. Ele está aqui, ó, SNMP Walk. E esse programa ele é executado através do CMD, certo? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu CMD no modo administrador. Estou aqui com o meu CMD já em funcionamento. Vou acessar o disco C2 pontos do meu computador. Vou fazer uma listagem aqui das pastas que eu tenho lá. E uma das pastas que eu tenho é a pasta do SNMP Walk, certo? Vou acessar essa pasta, SNMP Walk. Acessei a pasta do SNMP Walk. Após acessar a pasta do SNMP Walk, eu vou verificar qual o arquivo que eu tenho lá. O arquivo que eu vou executar é o snmp walk.exe. Como é que eu faço para verificar os parâmetros desse snmp walk? Os parâmetros são, pessoal, os comandos, as atribuições que eu vou utilizar para que esse programa funcione. Como é que eu verifico isso? Eu coloco o snmp walk.exe e dou simplesmente um Enter. Ele vai me retornar uma mensagem com todos os parâmetros que eu posso vir a utilizar nos meus testes, certo? Como eu já sei quais são os parâmetros que eu vou utilizar, eu vou digitar aqui snmp walk.exe, vou digitar o parâmetro do "-r" para indicar onde está o host que tem o agente snmp, certo? Então vou colocar aqui o 92.168.13.105. Vou digitar aqui a comunidade desse host, certo? Que está com o agente SNMP. A comunidade é GT. Se eu não colocar a comunidade, ele não vai conseguir capturar essas informações, certo? É como se fosse uma palavra-chave para conseguir conexão lá com o meu agente. Agora eu vou colocar a porta de comunicação, como tem lá no material, certo? Que eu mostrei para vocês, a porta de comunicação do SNMP
é a porta 161. Então basicamente são só essas informações que eu devo pôr. Vou dar um Enter e ele vai trazer para mim, pessoal, diversas informações, certo? Eu cancelei aqui porque são muitas. Então, se vocês notarem, nós temos aqui ao lado esquerdo o nosso OID, que seria o identificador do nosso objeto, certo? Então, se vocês forem ver a estrutura que está montada aqui e desejarem verificar a origem, né, desse objeto, então é só você pegar aqui, ó, essa identificação, ó, 1361221. Então, vamos começar aqui, ó, vamos ver lá no material que a gente tem, na nossa árvore aqui. Aqui tipo de objeto, pai, essa variável que está dentro do meu sistema pertence, certo? Então, lá tem o que? O identificador de 13612. 13612. Ou seja, é uma variável do tipo MIB2, certo? Então, o próximo identificador lá é o 1, certo? Então, isso significa que esses objetos aqui, ó, eles pertencem a uma estrutura da MIB2, certo? Não é uma MIB privada e nem uma MIB experimental. Pertence a uma variável da MIB2, certo? Como é que eu soube identificar? Através desses identificadores que estão aqui à frente, certo? Então, e esse aqui seria o tipo de variável, certo? O tipo de espaço de armazenamento que eu tenho, é do tipo counter32. Se vocês quiserem saber mais sobre essa variável, é só vocês pesquisarem sobre esse tipo de informação que tem aqui. Então, se eu desejar verificar o que tem aqui nessa variável, basta eu digitar esse mesmo comando que eu digitei, certo? Deixa eu limpar aqui a tela. Eu já copiei ali o OID, certo? Vou limpar aqui a tela. Vou digitar novamente o comando aqui. E logo em seguida, eu vou digitar o parâmetro -os, que seria o nosso OID. Então, vou colocar aqui o identificador, certo? Ó, se vocês puderem notar, eu coloquei aqui o identificador do objeto. Então, através desse comando, eu vou conseguir trazer as informações referentes àquele objeto. Eu dou um Enter e ele vai me trazer as informações, as variáveis que estão dentro daquele objeto. Então, é através dessas identificações, pessoal, que os software gerentes vão conseguir buscar as informações. É por isso que você tendo a noção de como é que isso funciona, você até pode, se você entender de programação, você pode criar um software de gerenciamento e atribuir essas variáveis, né, a leitura dessas variáveis ao seu software e gerar ali uma interface gráfica para te mostrar algum tipo de comportamento de determinado equipamento, certo? Existem infinitas possibilidades. Então essa, pessoal, seria a prática que eu tenho a mostrar para vocês. Vocês podem, de forma prática, verificar aqui o OID, as variáveis, certo? E as informações que estão contidas dentro dessas variáveis. Se vocês puderem verificar aqui também, ó, temos aqui a variável OID, com essa identificação bem longa, do tipo octeto string, ou seja, seria um tipo de dado que é permitido o armazenamento dentro da estrutura da MIB, certo? E se vocês puderem notar, esse OID é diferente do outro, ó. Ele tem um identificador 13614, ou seja, que tipo de identificador seria esse? Vamos verificar aqui, ó. 13614, ou seja, já seria uma estrutura de MIB privada. Ou seja, com certeza esse objeto vai pertencer a uma MIB elaborada pela Microsoft ou pelo fabricante do equipamento, certo? Com certeza essa MIB aqui, ela pertence ao fabricante do equipamento ou do software em questão, que está sendo gerenciado, certo? Então, pessoal, esses seriam os exemplos que eu tenho para dar para vocês sobre o protocolo SNMP. Eu espero que tenha ficado claro o entendimento. Pretendo postar mais vídeos sobre o assunto. E então agora é só aguardar, certo? Os novos conteúdos.
Agradeço pela presença de vocês até o momento. Se inscreva no nosso canal e até mais.